Diz assim o Salmo 127, Cântico de Romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos, baixando nossas cabeças. Bendito Deus. Bendito seja o teu nome por este salmo. Ó Senhor, ele é instrutivo para nós. Mas nós carecemos, ó Senhor Deus, da tua graça, pois não podemos pregá-lo, ó Deus, com toda a fidelidade que é devida a ti. Não podemos ouvi-lo, Senhor, com toda a atenção, dedicação que também é devida a ti. Senhor, nós carecemos da tua graça. Senhor, como tu és bondoso para com o teu povo, cheio de misericórdia, nós temos lido aqui na leitura durante o culto, no Salmo 119. Por isso nós suplicamos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, não em nós, em não em nosso nome, mas em nome de Cristo Jesus, Senhor, por favor, revela-te a nós ainda mais por este salmo. Ó Senhor, confronta-nos através deste salmo, fale dos céus conosco, Senhor, e quebre as densas trevas, Senhor Deus, que há em nossas mentes, nossos olhos, e que nos impedem de contemplar-te, de conhecer-te, experimentar-te mais, e depender mais do Senhor, como esse salmo está aprendendo. Por favor, ouve a nossa oração. Se alguém aqui hoje que não conhece a ti, que não depende do Senhor através de Cristo, que o Senhor então revele-se a este. Que então, ó Deus, este possa conhecer-te e assim gozar de tão maravilhosa dependência de Cristo Jesus. Assim rogamos em nome dele. Amém. Amém. Podeis assentar. Quando nós observamos os bebês, nós podemos aprender muitas coisas, na verdade. Uma delas é o quanto eles dependem dos seus pais. Mas realmente eles dependem de tudo de todas as coisas dos seus pais. Eles nem conseguem se expressar direito e então seus pais precisam decifrar o choro deles, se eles estão com fome, se eles estão precisando ser trocados. E a todo tempo eles estão chamando os pais. Eles não têm vergonha disso. Pelo contrário, eles não acham que estão incomodando, e às vezes se incomodam, mas eles não estão preocupados com isso. Eles dependem dos pais. E eles lançam mão desse único recurso que eles têm. Ora, meus irmãos, quando nós olhamos para esse salmo, nós aprendemos acerca disso. Da dependência que nós devemos ter para com o nosso Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a sermos como crianças. Ele disse que se não formos como crianças, nós não herdaríamos o reino. E quando olhamos para elas, elas nos ensinam a sermos dependentes de Yahvé, o Senhor da luz. Nós que muitas vezes que estamos crescidos e que conseguimos fazer diversas coisas, nós percebemos que temos, que desenvolvemos habilidades, que fazemos coisas que são boas, inteligentes, que temos força, mas muitas vezes esquecemos que se não dependermos do Senhor,
nós podemos até desenvolver atividades, mas todo o nosso esforço será em vão. É isso que aprendemos desse salmo. Se pudéssemos reunir numa frase no ensino deste salmo, esta frase então poderia ser que nossos esforços só são válidos quando dependemos do Senhor. Podemos nos esforçar, podemos trabalhar, podemos planejar, todas essas coisas. Mas tudo isso só será válido, só valerá a pena se nós dependermos do Senhor. É isso que nós aprendemos nesse salmo. Então volte os seus olhos para o verso número 1, onde aqui aprendemos: dependa do Senhor em seus projetos. Veja o que diz o verso número 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aqui nós aprendemos então que devemos depender do Senhor em nossos projetos. É muito simples, irmãos, o ensino desse salmo. Nós começamos a ver que seja uma obra de edificar um local de habitação, um prédio. E mais uma vez, os salmos aqui eles são bastante práticos, trazem ilustrações bastante concretas do dia a dia do povo, para que fique fácil o aprendizado. A edificação de um prédio, ou até mesmo o trabalho de um sentinela, que é um trabalho muito importante, isso só é válido se então for na dependência do Senhor. Toda obra fora da dependência de Yahvé, o Senhor da aliança, é em vão. Toda obra fora da dependência de Yahvé é idolatria. Essa palavra aqui, vão, ela é utilizada às vezes para se referir aos ídolos. Alguns textos ela é traduzida como vaidade. Então, inclusive Salomão utiliza-se muito dela, ele é o autor desse salmo, ele utiliza-se muito dela em Eclesiastes, dizendo tudo é vaidade. Em outros textos, ela fala da futilidade, da vaidade das coisas, de várias coisas da vida. Mas ela também pode ser traduzida por ídolo. E é instrutivo observar isso. Porque o que é o ídolo? Senão nada. É isso que Paulo diz lá em Corinto. O ídolo é nada. Ele não tem poder em si mesmo. Vocês lembram do Salmo 115? O ídolo que tem olhos, mas não pode ver. Ele tem olhos, mas ele não enxerga. Tem mãos, mas não consegue segurar. Então o ídolo nada pode em si. Porque só Deus é que tem toda a força. Só Ele. É dele que emana tudo o que acontece, todo o poder que existe. Tudo que é bom. E nesse sentido, não depender de Yahvé, fazer planos, fazer projetos e não depender de Yahvé é idolatria, é vaidade, porque então nos fazemos Deus no lugar dele. Confiamos em nosso braço, em nossa força, em nossa inteligência. E isso é idolatria. Não, irmãos, idolatria não é apenas ter ali, como os católicos romanos, uma imagem, um altar. Idolatria vai muito mais além. Não terás outro Deus diante de mim. Isso envolve, inclusive, não ter outro Deus no altar do nosso coração. E Calvino já disse: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Frequentemente nós colocamos algo no lugar do Senhor Deus. Frequentemente, quando nós menos esperamos, nós já estamos confiando em nós. Quando Ele nos abençoa, estamos saindo de uma crise, de alguma situação ruim, que fomos abatidos, nós já estamos confiando em nós.
E seja lá o que fizermos, planejarmos, se confiamos em nós, se dependemos de nós, se não somos como os bebês, então estamos idolatrando, estamos construindo ídolos, estamos fazendo o que foi em vão. Então depender do Senhor é entender que todo dom vem dele. E dom aqui eu utilizo essa palavra no sentido bem amplo, de fato. É dom no sentido de virtude, é dom também no sentido de algo que nós possamos ter na vida, um presente, algo que conquistamos com um certo esforço, mas não apenas com o esforço dos nossos braços. Dom é tudo de bom que podemos ter. E depender de Yahvé é entender que todo dom vem dele. É interessante, irmãos, que mesmo aqueles que não entendem que devem depender de Yahvé, eles têm êxito em muitas obras. Ora, nós olhamos para muitos cientistas, que não eram ricos, pelo contrário, alguns evolucionistas, outros confiantes absolutos na inteligência da humanidade, confiantes que na verdade a salvação da humanidade é a educação, é a instrução. Muitos repetem isso nos nossos dias, inclusive, na verdade, que a salvação, o mundo melhor está na educação. São ímpios, mas conseguem deixar muitas contribuições positivas para a sociedade. Eles têm esforços, parafraseando aqui, então, eles constroem, eles vigiam, e eles têm êxito. Eles conseguem sim obter isso, mas ainda assim, eles não dependem do Senhor. Eles não conseguem enxergar que a inteligência que eles têm vem do Senhor. O Senhor que muitos deles negam, fecham os olhos. Eles não conseguem enxergar que a força que tem vem do Senhor, o vigor físico vem do Senhor. Ora, irmãos, mas Tiago já diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Não é intrigante isso? O Senhor ele consegue força, ele consegue inteligência, e ele sabe que homens utilizarão isso contra ele, mas ainda assim ele consegue. Homens confiarão em seus braços, nas virtudes que receberam do Senhor, mas ainda assim o Senhor dá. E eles continuam enganados, pensando que são alguma coisa e não dependem do Senhor. Ainda assim, irmãos, o Senhor concede. É assim então que muitos ímpios não confiam no Senhor e não dependem de Yahvé, o Deus da aliança. Eles conseguem, eles têm planos, eles edificam, eles vigiam, mas tudo o que eles fazem é em vão. O texto ainda nos traz uma ilustração. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente graseastes. Quantos não sofrem? De fato, dormem tarde, acordam cedo. Quantos não trabalham durante horas, mais do que 8 horas por dia? E à noite vão à faculdade, estudam. Mas tudo isso não adianta nada. É isso que o Salmo está dizendo. Alguns, inclusive, têm sofrimentos que não são culpa deles de forma direta. Passam por dificuldades grandes da vida, são maltratados. Mulheres que, inclusive, foram abandonadas por maridos. Mas não dependem do Senhor. Por isso, todo o esforço delas é em vão. Sim, elas foram justiçadas, mas elas não dependem e não reconhecem que é o Senhor que as sustenta. É em vão. Pessoas na sociedade que são violentadas
roubadas, mas elas também são injustas, elas procuram meios injustos para resolver isso. Esse esforço é em vão, ainda que elas tenham sido injustiçadas. Perceba, este é o ensino desse salmo. E nós devemos então lembrar, irmãos, de exemplos de pessoas que foram injustiçadas na Escritura, mas elas dependeram de Yahvé, e o seu esforço não foi em vão. Vocês lembram de Jacó? Jacó era trapaceiro. Jacó já nasceu agarrando o calcanhar do seu irmão. Mas o Senhor Deus trabalhou na vida de Jacó. Inclusive quando ele foi casar-se com uma das filhas de Labão, Jacó nem percebeu e ele já tinha sido enganado. E ali estava Jacó, 10 anos, 11 anos, 12 anos, 14 anos, trabalhando, enganado por Labão. Mas Jacó dependia de Jacó. Ele estava aprendendo. O Senhor Deus estava ensinando que ele deveria depender do Deus de seus pais. Ele foi para procurar uma esposa conforme o conselho de sua mãe. E então ali estava Jacó, dependendo do Senhor. E ainda que Labão, com toda a sua expertise, tentasse enganar Jacó, quanto mais Labão enganava Jacó, mais Jacó prosperava. O seu esforço não era em vão, era válido, porque Jacó dependia do Deus da aliança, de Yahvé. Perceba que mais uma vez Yahvé é mencionado nesse salmo, Senhor, com todas as letras maiúsculas. É o Deus da aliança, o Deus que labuta pelo seu povo, o Deus que tem um pacto com o seu povo e não os abandona. Era nele que Jacó estava confiando e dependendo. E é por isso que todo aquele esforço de Jacó, o seu trabalho de anos, não foi em vão. Vocês lembram de Davi? Davi passou anos sendo leal a Saul. E quanto mais ele era leal a Saul, mais ele era perseguido por Saul, mais ele era atacado por Saul. Davi passou anos de sua vida, literalmente, como o Senhor Jesus falou, que o Filho do Homem não teve que repousar a cabeça. De fato, ele dormia em cavernas. Cada dia Davi estava em um lugar diferente. E cada vez que ele era violentado por Saul, ele era leal a Saul. E anos, já tendo sido ungido rei, Davi passou nessa condição. O seu esforço não foi vão. O Senhor Deus abençoou Davi. Olha, irmãos, nós podemos olhar também para Salomão, o autor desse salmo, e ver como ele aprendeu a depender do Senhor. O Senhor Deus apareceu para ele e disse: pede-me o que quiseres. E Salomão disse: me dá sabedoria para pastorear esse tão grande povo. Salomão não pediu riquezas, aquilo que o homem confia muitas vezes. Ele não pediu uma inteligência, um intelecto mais apurado. Ele pediu sabedoria, e sabedoria não é meramente inteligência, mas é o temor do Senhor, como Salomão ensina em Eclesiastes. É o ensino de tudo. Lembre do final de Eclesiastes, né? Tudo que o homem deve aprender e entender é temer ao Senhor. Isso é sabedoria. Então Salomão, ele dependeu do Senhor. Ele entendeu. Ele não apenas escreveu esse salmo, não sabendo que ele estava aprendendo, escrevendo, mas ele dependeu do Senhor. Salomão ganhou sabedoria. Salomão era jovem. E depois de receber sabedoria, ele podia ainda se afastar do Senhor. Mas no devido tempo da vida de Salomão, ainda assim ele não se afastou. Sim, é verdade que depois de um período, infelizmente, ele se entregou a mulheres. Mas um pouco depois que ele recebeu sabedoria, ele dependeu do Senhor. Ele construiu o templo. Ele orou, ele intercedeu para que o povo fosse ouvido quando orasse, voltando-se para aquele templo.
Salomão prosperou financeiramente. Perceba como nós aprendemos, irmãos. Se por um lado os homens, muitos eles planejam, e eles não dependem do Senhor, e o seu esforço então é vão. Por outro, há homens pecadores e fiéis que o Senhor Deus coloca diante de nós para nos mostrar que é possível viver na dependência dele. De que forma nós podemos aplicar esse ensino na nossa vida? Em primeiro lugar, irmãos, é muito bom o homeschooling, a educação domiciliar. Mas se você confia que o seu filho ele será salvo, porque você faz homeschooling, você está idolatrando o homeschooling. Sim, é bem verdade que nos nossos dias é uma bênção, é uma ferramenta maravilhosa do Senhor. E nós sim devemos lançar mão. Então, se você se lançou a fazer educação domiciliar, faça, mas faça na dependência de Yahvé. Faça em oração, pedindo que Deus abençoe cada instrução que você dá aos seus filhos, para que eles realmente aprendam física, biologia, matemática à luz de Cristo. Ensine o coração do seu filho, e não apenas o intelecto. Faça na dependência de Yahvé. E assim, os seus planos não serão em vão, o seu esforço não será em vão. E como é cansativo fazer homeschooling, como é difícil fazer a educação domiciliar. É um grande esforço. Não jogue tudo isso por água abaixo. Não acorde cedo e faça tudo em vão, dependendo de si mesmo. Perceba que também nós podemos olhar para esse texto, irmãos, de outra forma. Há um pragmatismo errado, e muitos hoje trazem isso para o culto, inclusive, de que, ora, se você fizer tal coisa, então você será abençoado, vai dar certo. Então muitos são pragmáticos no sentido ruim da palavra, mas há também um sentido bom e correto de ser pragmático. Talvez você diga, mas como assim? Eu sempre aprendi que ser pragmático é ruim. Não. Sim, se você depender do Senhor em seus planos, as coisas vão dar certo na sua vida. Dá certo não no sentido de que você vai ter um melhor emprego, de que você vai ser rico, não no sentido de que você vai acertar em tudo na educação dos seus filhos, mas que a bênção do Senhor da aliança não se afastará da sua casa. De que você experimentará e você verá que, apesar de você, a sua vida está indo no caminho certo. Isso é ser pragmático no sentido correto da palavra bíblica. É agir dizendo, se eu fizer isso dessa forma, como Deus me ensinou, as coisas vão bem na minha família. Então perceba que muitas vezes as pessoas realmente usam o pragmatismo de forma, o ser pragmático de forma pecaminosa. Mas nós podemos aprender na Escritura a ser pragmático de forma correta. Perceba também, irmãos, uma outra forma de aplicarmos esse ensino. Nós estamos para implementar as sociedades internas na nossa igreja. É uma ferramenta que pode ser usada para a glória de Deus. Mas perceba, muitos utilizam as sociedades internas para implodir a igreja. Ou seja, para fazer ruir a igreja.
E frequentemente nós vemos disputa entre a SAF, a UPH, a UMP, quem dá o melhor presente. Perceba, mais uma vez, se nós vamos nos lançar no esforço da sociedade interna, que o façamos, mas o façamos na dependência do Senhor. Porque se nós fizermos todo esse esforço, e tem todo o esforço de burocracias, né, sociedade interna, planos que se fazem, eventos que se montam, se tudo isso for feito sem depender do Senhor, será em vão. Pelo contrário, só trará prejuízo para a igreja. Perceba, uma outra forma de aplicarmos esse texto a nós, irmãos, é como nós muitas vezes dependemos dos homens e não do Senhor. Por vezes nós olhamos pessoas que têm boas condições, e eu digo boas condições não apenas no sentido financeiro, mas elas têm boas posições em locais onde nós queremos estar. Por vezes nós olhamos pessoas que são inteligentes, e nós nos esquecemos que devemos depender do Senhor e não do homem. Aqueles que dependem do braço do homem são idólatras, agem com idolatria. E por vezes nós negociamos a palavra, porque pessoas têm certas virtudes ou algumas coisas que nós queremos. E então, quando menos esperamos, já pecamos com o chamado temor dos homens. Oh, irmãos, não temamos os homens, mas o Senhor. Se Ele não estiver envolvido, por mais que alguém seja inteligente, por mais que alguém tenha, seja lá o que for que queiramos, tudo será em vão. Nós podemos olhar para essa situação que estamos vivendo da Covid e também aplicarmos isso às nossas vidas. Muitos dizem que a vacina será a salvação dessa doença. E aqui eu não estou defendendo que você deve se vacinar ou dizendo que você não deve se vacinar. Mas se há algo que nós podemos sim afirmar, baseado nesse texto, é que a vacina não é a salvação para essa situação que nós estamos vivendo. Porque ainda que ela dê um ganho com relação à Covid, virão outras e outras doenças. A própria Covid, ao que parece, os próprios técnicos na área de ciência dizem que ficará como as outras doenças. E aí, ano após ano, as pessoas irão precisar se vacinar. É interessante como Deus fez as coisas esses últimos anos. As pessoas se focaram em combater a Covid, e quando saiu uma vacina ou algum tratamento que pudesse ter ali alguma eficácia, vieram outras doenças. Influenza, dengue, as doenças respiratórias que atacam principalmente o estado do Amazonas nessa época, para mostrar que devemos depender do Senhor, para mostrar que sim, devemos nos cuidar, mas tudo será em vão se nós não dependermos dele. Perceba como esse salmo é instrutivo. Por que então ele nos ensina que é em vão os nossos esforços se não forem na dependência do Senhor? O salmo, a segunda parte do verso 2 nos ensina: aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Aqui há um pois, justificando, pois aos seus amados ele dá enquanto dorme. Na verdade, uma tradução mais próxima do original é: pois ao seu amado ele o dá enquanto dorme. E então vem a pergunta: quem é esse amado? Quem é esse amado? E nós temos essa resposta no texto de 2 Samuel, eu peço que você abra no capítulo 12.
2 Samuel 12. No verso número 24, diz assim, 2 Samuel 12, 24. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Essa palavra aqui, esse nome Jedidias, que é um outro nome para Salomão, parece que um segundo nome, não sabemos direito. Esse nome Jedidias é a mesma palavra, a raiz dela é a mesma da palavra amado no Salmo 127. Então, leamos mais uma vez: pois ao seu amado ele dá enquanto dorme, pois a Jedidias ele dá enquanto dorme. Ora, por que então Salomão é colocado aqui desta maneira? Ora, meus irmãos, o contexto da vida de Davi nos ensina lá no capítulo 7, verso que você abre, no verso 12. Segundo Samuel 7, 12, o Senhor diz assim: quando teus dias, diz a Davi, quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa no meu nome, e eu estabelecerei para sempre. Aliás, perdoe, irmãos, estou lendo isso mesmo. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Agora vem no verso 14: eu lhe serei o pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Salomão, o descendente de Davi, é colocado aqui como aquele que era amado pelo Pai, que é o Senhor Deus. Ele diz: eu lhe serei por Pai. Então, Salomão aqui é colocado como aquele que seria querido desta maneira, o amado do Senhor. Davi queria construir o templo. E o Senhor disse: não, você não fará, você derramou muito sangue. E então ele deu esta dádiva a Salomão, o filho de Davi. Salomão, que então era aquele que deveria continuar no trono e levar o povo do Senhor no caminho que Deus queria. Havia toda uma expectativa então. O povo queria um rei lá em Juízes. E nós vimos que na verdade a vontade deles era se assemelhar aos ímpios apenas. Mas Deus dá um rei, é Saul. Vimos tudo o que acontece. Por isso o Senhor Deus também compara ele aqui com Saul. E agora está aqui o contraste. Salomão deveria ser aquele que guiaria o povo de fato nos caminhos do Senhor. Ele é o amado do Senhor, aquele que Deus daria todas as coisas, aquele que, sendo fiel, guiando o povo nos caminhos do Senhor, então Deus iria edificar a sua casa, Deus lhe daria tudo. Por isso então, enquanto Saul ele teve um reinado, todo o seu esforço foi em vão, Salomão recebeu de Deus, ao seu amado ele deu enquanto dormia. Quanto de fato Salomão não recebeu? Mas, meus irmãos, esse salmo ele é muito pequeno. Ele seria muito pequeno se ele falasse apenas de Salomão. Salomão pecou contra o Senhor. Salomão dependeu sim do Senhor, mas em certo momento ele se entregou a mulheres, ele pecou. Salomão era um pecador, como eu e você. O filho de Davi, o descendente de Davi,
Aqui, na verdade, esse salmo ele se refere em última instância é o Senhor Jesus. Homem como eu e você, mas que nunca pecou. Que dependeu do Senhor em todos os momentos. Ele é aquele que é chamado de filho de Davi. Isso não é sem sentido. Tem todo esse contexto que aqui estamos vendo. Ele é o amado do Pai. É acerca dele que publicamente o Senhor Deus compareceu ali através de uma nuvem e disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ao seu amado ele dá enquanto dorme. Sim, é a ele que cabe todas as coisas. Não somente porque ele merecia, mas por causa da sua relação com o Pai. É ele que pertence todas as coisas. E o Pai tem o maior prazer de dar. Na verdade, ele é o único em que tem os seus esforços e pode assim receber da mão do Pai. E nenhum outro homem pode receber. Você trabalha 5, 6 dias na semana. Talvez alguns trabalhem menos dias, enfim. Você tem seus esforços com seus filhos. Vocês têm diversos planos. Mas deixa eu lhe dizer, era justo que tudo isso fosse em vão. Era justo que você não recebesse nada. Porque eu e você pecamos contra o Senhor. E nos rebelamos. Era justo que todo o seu esforço de anos, seus planejamentos de 5 anos, 10 anos, 15 anos, não dessem nada. Somente Cristo é aquele que pode receber de forma justa da parte do Pai. Ao seu amado ele dá enquanto dorme. Mas sim, irmãos, talvez alguns fiquem pensando: puxa, mas então esse salmo não fala acerca de mim? Eu não estou aqui, eu não posso ser abençoado por esse salmo? Sim, nós podemos ser abençoados quando nós confiamos em Cristo. Lembre do que está escrito em João: aqueles que creram nele, o Senhor Deus deu o poder de serem feitos filhos, amados. Então perceba que aqui nós temos os benefícios para aqueles que dependem. É por isso que o tradutor colocou aqui aos seus amados no plural, embora no original esteja no singular de fato. Aqui nós temos então benefícios, e o primeiro deles é que aquele que depende de Yahvé em seus esforços, ele é amado como filho. Cristo é o amado do Pai, mas aqueles que dependem do Senhor, eles são amados como filhos. Eles são tidos como filhos amados do Pai. De inimigos que éramos, nós então passamos a ser filhos. Ainda, perceba, ainda que você não seja alguém tão inteligente quanto muitos ímpios, ainda que você possa olhar para muitos ímpios que empreendem muitas coisas e você fique assim olhando: uau, como esse homem e essa mulher fazem muitas coisas, e eu não faço nenhum dessas. Eles não são filhos do Pai. Você é. Você é amado como filho. Eles são inimigos, na verdade. Eles conseguem muitas coisas, mas na verdade cada conquista deles é para a sua própria ruína. Perceba que então aqui um dos benefícios de quem depende de Yahvé é ser amado como filho. Um outro é receber generosamente as coisas. Perceba que o texto, aos seus amados, ele dá. Perceba o contraste, irmãos. Enquanto muitos se esforçam e não dependem de Yahvé, inclusive aqui o texto ilustra, né? Aqueles que levantam de madrugada, repousam tarde, comem o pão que penosamente conseguiram, diligentaram. Aqueles que têm todo esse esforço, é inútil se eles não dependem de Yahvé.
Senhor não dá, mas o Senhor dá para aqueles que são filhos. Perceba o contraste. Uns se esforçam tanto, mas por outro lado o Senhor dá aos seus filhos. O Senhor é generoso. Qual é a imagem que você tem do Senhor? Você olha para Deus e o vê como alguém tão disposto a te dar tudo aquilo que você precisa? Ou você sempre tem a imagem de Deus como alguém pronto a te destruir? Se você depende do Senhor, olhe para Ele e veja a sua generosidade. Ele te dá. Ele te dá de graça tudo o que você precisa. Mas perceba que um outro benefício é descansar. Aqueles que dependem de Yahvé e de seus planos, eles podem descansar. Perceba que o texto fala de forma figurada: aos seus amados ele dá enquanto dorme. A ideia aqui não é apenas, irmãos, o sono, literalmente falando, mas a ideia é que nós, por assim dizer, podemos dormir todo dia, no sentido figurado, descansar todo o dia, todas as 24 horas, e saber que Deus nos dará aquilo que nós precisamos. Você tem descansado? Você tem dormido? Você consegue dormir? Ou alguma situação de saúde que envolva muitos esforços na sua família? Algum plano que você tem, projeto? A criação dos seus filhos te impede de dormir. Você consegue dormir? Há pessoas que por dias dormem 2 horas por noite, 2, 3 horas. Há pessoas que por dias ficam em claro, não conseguem descansar e não desfrutam desses benefícios maravilhosos porque não estão dependendo do Yahvé. Mas perceba que um outro benefício aqui é que nós não aprendemos a não ser indolentes. Lá em Provérbios 10, foi Salomão que escreveu esse livro, versos 4 e 5, ele diz: o que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajuda no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Então perceba, Salomão, o autor desse salmo, ele não está nos incitando à preguiça. Ele não está dizendo então que nós devemos dormir até mais tarde, até perto da hora do almoço, todos os dias. Ele não está nos dizendo que nós podemos ficar tranquilos e não trabalhar e não nos esforçarmos, não planejarmos. Não. Se por um lado, irmãos, nós devemos aprender que podemos descansar, que o resultado dos nossos esforços vem do Senhor, é aí que então trabalharemos, confiando que os nossos esforços não são em vão. É isso que aprendemos nesse salmo. Perceba que então aprendemos, quando dependemos de Yahvé, a não ser indolentes. Olha, irmãos, como esse salmo nos ensina. Perceba, se por um lado é em vão aqueles que não dependem de Yahvé, eles terem seus planos, seus projetos, por outro lado é em vão aqueles que dependem de Yahvé não descansar. Mas não é assim que exatamente nós nos encontramos muitas vezes. Nós cremos em Cristo. Nós sabemos que Deus é nosso Pai. Nós sabemos que recebemos todas as coisas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas por muitas vezes nós nos pegamos ansiosos. Lembra do que Cristo disse? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Deixai a cada dia o seu mal. Mas
quantas vezes nós nos pegamos tentando arquitetar o dia de amanhã sem ser na dependência do Senhor, sem contar que Ele é quem nos dá todas as coisas. É em vão. E perceba que muitos desenvolvem ansiedade, desenvolvem depressão, crentes, em vão, porque aos seus amados Ele dá. Como esse salmo, ele deveria então aquietar o nosso coração. Como ele deveria consolar-nos e nos fazer então descansar. Eu sei que eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso outro, é necessário aquilo outro, mas Cristo disse: o vosso Pai Celestial sabe que necessitaria de todas essas coisas. De todas essas coisas. Inclusive aquilo que você não consegue enxergar. Descanse. Descanse. Ó, meu irmão, se você depende de Yahvé, descanse. Mas, irmãos, nós muitas vezes não dependeremos dele. E podemos olhar para Cristo e perceber que ele sim dependeu perfeitamente do Pai. Ele era perfeito. Ele era o segundo Adão, que podia conseguir tudo pelas suas obras. Mas ele dependeu do Pai. Nós olhamos para os evangelhos e vemos Cristo orando. Ele vai ressuscitar Lázaro e ele ora. Cristo precisava orar. Ele tinha dependências. Ele tinha limitações. Ora, irmãos, ele era perfeito, mas ele dependia do Pai. Ele é aquele filho de fato perfeito que dependia do Pai, do que nós podemos aprender. Mas perceba que nós não apenas devemos aplicar isso de uma forma geral aos nossos planos, mas em segundo lugar, a criação dos nossos filhos. E aqui estamos na segunda parte do Salmo. Veja que no verso 3 diz assim o salmista: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear os inimigos à porta. Filho, ter filhos é um grande projeto. Nós aprendemos que devemos depender de Yahvé em todos os nossos projetos, e aqui vem um exemplo. Ter filhos é um grande e trabalhoso projeto. E o Salmo então diz, por isso, herança do Senhor são os filhos. Ora, nós vemos que o amado do Senhor aqui é também Salomão. Mas vemos que em última instância Cristo é o filho de Davi. Ele é a nossa herança. Então o filho do Senhor é herança do Senhor para nós. É Ele, irmãos, que é o maior, digamos assim, projeto de Deus, no sentido de que Ele revela todo o esforço do Senhor. Nós olhamos para o Evangelho e vemos que tudo que Deus faz é para o seu Filho. O seu Filho amado. E é Ele que deve ser a nossa maior herança, o nosso alvo, quando nós falamos inclusive de filhos. É Cristo. Nós vemos então que é para Ele que os nossos filhos devem ser criados. E como nós, pais, podemos falhar nisso? Nós sabemos dessa informação, mas por vezes nós nos encontramos criando os nossos filhos para nós, ao nosso molde, e não nos moldes do Senhor. O Senhor nos dá herança do Senhor. É um presente. Mas perceba, mais uma vez, olha para o texto: herança do Senhor. São os filhos. Eles são do Senhor. Eles não são nossos. Eles são do Senhor. Então nós não devemos criá-los para nós.
Por um tempo eles estarão ali conosco. É uma herança, é uma dádiva, é um presente, é uma bênção. Mas eles não são nossos. Eles não nos pertencem, eles são do Senhor. Ele nos confia, nós somos mordomos. Então devemos ter essa mentalidade. Perceba que o ensino também aqui nesse salmo é que é Ele quem abre a mata. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre do seu galardão. E como nós podemos cair na besteira de pensar que para engravidar apenas é necessário que um casal tenha relação. E quanto mais jovens, então, sendo jovens, então, se eles tentarem, eles terão filhos, com certeza. Afinal de contas, eles são jovens, eles têm vigor. Olha, irmãos, quantos casais já vi. Inclusive, de muitos que utilizaram anticoncepcionais. E nós sabemos que do efeito dos anticoncepcionais, e aí por anos o casal tenta. São jovens, mas os filhos não têm. Ou até mesmo aqueles que não utilizaram anticoncepcional, mas simplesmente não veem os filhos, porque eles são do Senhor, eles são presentes do Senhor. Eles não são automáticos, não vêm de forma automática, são bênçãos do Senhor. Herança do Senhor são os filhos, eles vêm do Senhor. Se eles forem buscados na dependência do braço, da saúde, do vigor, é provável que o Senhor Deus não dê como tempo, para mostrar que isso deve ser feito na dependência dele. Perceba então que nós não devemos confiar em nossa fertilidade, mas se queremos filhos, devemos orar ao Senhor. Senhor, dá-nos filhos. Dá-nos filhos, eles vêm do Senhor. Perceba também o quanto é uma coisa absurda alguém que recebe essa bênção abortar. As pessoas não pensam o que elas estão dizendo para Deus através de um aborto. Elas estão dizendo várias coisas. Elas estão dizendo, em primeiro lugar, através dessa atitude, que os filhos não vêm do Senhor. E por isso elas podem fazer o que querem. As mulheres se dizem nos nossos dias, meu corpo, minhas regras. Elas estão dizendo, a saúde é minha, o meu corpo está gerando este bebê, e eu vou escolher manter a vida dele ou não. Como se o bebê fosse mantido por ela e não pelo Senhor. É uma violência tamanha contra Deus, o aborto. É uma atitude de idolatria. É uma declaração de idolatria. E como devemos abominar. E uma forma, irmãos, que podemos combater o aborto é exatamente adotarmos. Há muitos cristãos hoje que são avessos à adoção. Mas como nós, a igreja, podemos combater isso? Não somente falando contra o aborto. Dizendo, dê-me esse filho que você quer matar, e eu criarei ele. Ora, nós somos filhos adotivos do Senhor. E em nenhum momento a Escritura fica fazendo diferença entre nós e o Senhor Jesus. Simplesmente ela nos chama de filhos. Então adote filhos. Perceba que os filhos são presentes do Senhor. Então por isso devemos depender do Senhor para ter filhos. Mas eles também são para assistência. É isso que diz no verso de número 4 e 5. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Então eles são para proteção, é para isso que servem as flechas. As flechas são usadas para também a proteção.
Os filhos então devem servir para a assistência dos pais. São como flechas que os guerreiros vão e constroem. O guerreiro, a ilustração aqui é essa. Um homem que vai até a floresta, corta a madeira e ali trabalha para que ele tenha flechas. Essa aqui é a ilustração. Os filhos são essas flechas. Eu pergunto a vocês, pais, vocês têm forjado essas flechas? Vocês têm labutado, né? O guerreiro, quando vai fazer isso, por vezes ele pode se cortar, ele pode, uma parte da madeira pode entrar no seu dedo, faz parte do trabalho de forjar a flecha, mas ainda assim ele faz a flecha e as forja. Vocês têm forjado flechas. Há muitos pais hoje que querem ter filhos, mas eles os entregam a uma creche integral durante todo o dia. De manhã cedo eles entregam seus filhos e no final do dia eles vão e abraçam seus filhos. Eles não tiveram trabalho. E depois eles se perguntam por que os seus filhos cresceram de uma forma assustadora, tomaram uma personalidade horrível, porque eles não tiveram trabalho de labutar e forjar aos seus filhos flechas. Os seus filhos viraram flechas, mas não para defendê-los. Viraram flechas para atacá-los. Pais, fogem Cristo no coração dos seus filhos. Eu já disse isso, mas agora sou de forma mais incisiva. Na educação, é isso que nos ensina Deuteronômio, que nos fala que nós devemos ensinar ao nosso filho quando levantamos, durante o dia, ao sentar, ao levantar. A ideia é que nós, durante todo o dia ali, na verdade, devemos ter que entender que todo momento é momento para forjar no coração dos nossos filhos o Senhor Jesus. E sim, devemos depender do Senhor, mas isso é uma tarefa dos pais. Forjar Cristo. Há um esforço para que Cristo seja forjado no coração dos nossos filhos. Quando vamos ensiná-los, nós vemos a rebeldia. Eles não são anjinhos, por vezes se parecem mais com demônios, por causa do pecado deles. Sim, desde pequeno, desde meses, eles são rebeldes, eles não esperam. E nós devemos forjar a paciência no coração deles. O respeito aos pais, que são ali figuras de Deus, por assim dizer, na vida deles. Se não respeitarem seus pais, não respeitarão o Senhor. Nós devemos forjar no coração deles o Senhor Jesus. E isso é difícil. Isso fere, como o guerreiro que vai na floresta e tira a madeira. Isso vai ferir, vai calejar as mãos. Mas é necessário. Mas se você tem labutado para forjar Cristo no coração dos seus filhos, descanse. Nós aprendemos que aqueles que dependem do Senhor não têm os seus esforços em vão, pelo contrário. Os seus esforços são válidos. Se você tem chorado pela educação do seu filho, se você tem labutado, você tem ali agido dia após dia, mas você inclusive não vê resultados. E você por vezes fica pensando, Senhor, será que meu filho realmente vai ser um crente? Que tipo de filho eu terei? Senhor, eu me esforço tanto, mas na verdade é o oposto daquilo que eu queria que acontece. Ó, meu irmão e minha irmã, continue forjando. Dependa do Senhor. E nós aprendemos nesse texto que os nossos esforços não são vãos quando nós dependemos do Senhor. Já ouvi relatos de vários pais que passaram anos, um ano inteiro, por exemplo,
tendo que tirar os seus filhos do culto para discipliná-los, e conversava, e os filhos diziam: entendi, papai, mas no próximo culto era da mesma maneira, e os pais continuavam, e depois de um tempo, no ano seguinte, ou 2 anos depois, ali estava aquela criança, que nós não acreditamos na história quando vemos. Os nossos esforços, eles não são em vão, quando nós dependemos do Senhor. Especialmente na criação dos nossos filhos. É verdade, irmãos, que não significa que os nossos filhos todos serão salvos. Essa não é uma promessa para a salvação de todos os filhos da aliança. Nós olhamos para a Escritura e vemos Esaú e outros. É verdade que pode ser que um de nossos filhos não seja salvo. Isso mostra como, na verdade, o resultado é pela graça e não pelos nossos esforços. E devemos então depender e descansar no Senhor. Aqui aprendemos que os filhos são então para a assistência, a proteção dos filhos, e os pais então devem forjá-los como flechas. Isso há esforço envolvido. Mas nós aprendemos aqui também que se os filhos são para a assistência dos pais, nós não devemos abandonar os nossos pais. E muitos abandonam os seus pais. Não assistem na hora da doença, na hora que não podem mais morar sozinhos. Olha que maldade. Que maldade. Perceba, o texto diz assim: herança do Senhor são os filhos, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. A ideia é aqui que os pais, na mocidade, eles buscavam ter filhos, por isso os filhos da mocidade. E então muitos pais labutam pelos seus filhos anos e anos, e quando chegam na hora que os pais mais precisam, os filhos os abandonam. Não pensam nos pais. Não façamos isso, irmãos. Isso é uma maldade tremenda. Mas aqui aprendemos também que se os filhos são da mocidade, os jovens devem buscar ter filhos cedo. Eu lhe pergunto, foi na mocidade que você buscou ter filhos? Se você primeiro comprou aquela ideia de ter uma vida estruturada, graduação, pós-graduação e mestrado, doutorado, para que então você depois tivesse filhos, você não obedeceu este mandamento de ter filhos na mocidade, na dependência do Senhor. Vocês que são jovens, quando vocês pensam em ter filhos? Daqui a anos? Não tem uma previsão para que comece a tentar? Vocês usarão o dinheiro que vem do Senhor para si mesmos, da saúde que vem do Senhor para si mesmos, para os seus próprios prazeres, para viagens, para conforto de moradia, para ter carros confortáveis, e vocês não farão a vontade do Senhor, que lhes dá todas essas coisas. Perceba, irmãos, não há problema algum em viajar, é muito bom. Em ter um carro confortável, uma residência confortável, se isso for na dependência do Senhor. Mas se tudo isso é buscado sem pensar em ter filhos, isso é idolatria. E há muitos hoje falando que não vão nem casar. Há outros que dizem que vão casar, mas não pensam em ter filhos dentro da igreja. Os filhos devem ser filhos da mocidade. Nós olhamos para esse texto e vemos também como então aqueles que se engajam nesse trabalho, eles serão recompensados também quando eles forem ofendidos. Veja no verso 5: feliz o homem que enche deles a sua jaula, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Aqueles que
forem ofendidos, a ideia é que quando pleitear com os inimigos, a porta da cidade era onde aconteciam julgamentos, inclusive. Então, aqueles pais que forem ofendidos, até mesmo processados, a ideia é que eles tenham seus filhos para protegê-los. É bem verdade, irmãos. Alguns olham para esse texto e dizem, olha, então, o crente tem que ter 10 filhos, 8 filhos. Porque diz o texto que feliz o homem que enche deles a sua aljava. É bem verdade que se filhos são a herança do Senhor, quanto mais nós temos, mais abençoados nós somos. Mas, irmãos, aqui não há um número, e alguns tentam estabelecer isso. E nós devemos ter cuidado com isso, porque a Bíblia, o Evangelho não é uma religião de estabelecer coisas assim tão minuciosas. Há pontos da nossa vida que o Senhor Deus nos dá a liberdade de consciência cativa à Escritura, para entender qual é a vontade dele. Então nós devemos considerar a saúde da esposa, nós devemos considerar sim a condição financeira até certo ponto. E tendo saúde, tendo condições, devemos encher a nossa aljava. Você tem pensado em encher a sua aljava de filhos, sejam sanguíneos, sejam adotados, alguns que querem filhos, mas alguma situação impede, adote. Enche a sua aljava. Dependa do Senhor. E assim, labute para ter filhos como Cristo, que não esqueceu do Pai, que serviu o Pai. Tenha projetos na dependência do Senhor. Que esse salmo nos ensine, irmãos. Perceba quantas coisas aqui vimos. Que o Senhor Deus aplique isso ao nosso coração. E que não confiemos em nosso braço, mas dependemos do Senhor. Amém.